verso de número 17. Livro de Neemias, capítulo de número 3, e o verso de número 17. Encontraram? Diz assim: livro de Neemias, capítulo de número, eu disse 3, não me perdoe, no capítulo número 2. Livro de Neemias, capítulo número 2, verso de número 17. Diz assim: então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E ouvindo Sambalate o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gersem o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória. Amém? Dá um pulinho para o capítulo de número 6 e o verso de número 15. Capítulo de número 6 e o verso de número 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Amém? Podeis fechar a sua Bíblia e tomar o seu assento. Glória a Deus. Amém. Irmãos, antes de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nessa tarde, eu quero louvar a Deus, pastora Sandra, irmão André, pela oportunidade de estarmos aqui, ocupando essa tribuna santa, para compartilhar com a igreja do Senhor uma palavra de fé e de esperança. É uma alegria e sou grato em todas as oportunidades que tenho, né? É uma responsabilidade, mas fico feliz quando temos uma oportunidade de estarmos compartilhando algo do Senhor com a sua igreja. Deus abençoe toda a liderança dessa obra, né? Pastora, estão viajando, pastora Sandra, Agnes e pastora Sandra, que nos fez esse convite, né? Os irmãos que já adoraram o nome do Senhor, o André, o Pedro,
Aí é uma dupla de Pedro e André. É forte esse negócio, né? Minha família, né? Aqui é uma alegria, né, estarmos juntos nessa noite. Irmãos, o texto que eu li trata-se da restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias. Todos nós conhecemos essa história. Jerusalém, nesse período, nesse tempo, estava ainda um caos. Apesar de que, por cerca de 70, 80 anos, antes ainda da vinda de Neemias para restaurar, edificar seus muros e suas portas, o povo que estava no cativo, maior parte deles já estava em Jerusalém. Vieram por intermédio de Zorobabel, governador, e o sumo sacerdote Josué, recebendo a libertação pelas mãos de Ciro. Vieram para restaurar e edificar, mas a única coisa que eles conseguiram foram a restauração do templo, a construção do segundo templo de Jerusalém. E Jerusalém ainda estava um caos. E Neemias diz que no 20º ano do rei Artaxerxes, um de seus irmãos vem de Jerusalém à Pérsia, Suzã, capital da Pérsia, onde Neemias estava morando, habitando. E ele pergunta-lhe qual era a situação. E o que o seu irmão passa deixa ele abatido, abalado. E então ele começa a clamar ao Senhor. O rei Artaxerxes começa a reinar provavelmente no ano 444, quando o povo começa a voltar para Jerusalém. Foi cerca do ano 538, através de Ciro. Ciro reina por 9 anos, e Cambice, seu filho, começa a reinar após Ciro, e reina por 7 anos, desde o ano 527 a 520. Depois de Cambises, Dário I, ou Dário I, começa a reinar e reina por 35 anos, desde o ano 520 ao ano 485. Dário, Xerxes, Artaxerxes não são nomes próprios, são títulos dados aos imperadores, que representava a sua glória, a sua grandeza, assim como eles achavam que lhe cabiam. E depois de Dário, começa a reinar Xerxes I, e Xerxes reina do ano 485 ao ano 464, por 21 anos. E depois de Xerxes, começa a reinar então Artaxerxes, e este reina por cerca de 41 anos, desde o ano 464 ao ano 424. E diz então Neemias no capítulo 1, que no 20º ano do rei Artaxerxes, o seu irmão vem e lhe dá essa notícia, que muito lhe entristece. E ele então começa a orar, clamar ao Senhor,
não pela sua vida, pela sua família, que estava bem. Neemias, como copeiro do rei, era um cargo de honra, tinha uma vida de prosperidade, não dependia e não vivia em um estado de miséria e dificuldade. Neemias era um homem de sucesso, e tudo que lhe cabiam dentro das suas condições, ele possuía, porque ele era um dos poucos que chegavam diante do rei, e isso lhe trouxe muita prosperidade, grandeza, sucesso. Mas ele começou a chorar e a clamar por causa de seus irmãos. Neemias é daqueles que chora, clama, sente por causa dos outros, ou de quem está em estado de calamidade e dificuldade. Ao clamar, Neemias, então, um certo dia, diante do rei, o rei percebe uma tristeza, uma dificuldade. O rei olha para Neemias e diz: Neemias, por que estás abatido o teu semblante? A tua tristeza não é outra senão tristeza de alma. Você não está doente, não está ferido. E o rei não quer ninguém do lado dele com tristeza. O rei não está pagando. O rei não está ali esperando que alguém apareça diante dele triste, abatido. Porque é notório que todos que convivem com pessoas abatidas, tristes, amarguradas, isso só transmite negatividade para as nossas vidas. E um monarca como aquele não tem ou não recebe pessoas amarguradas diante de si. Neemias percebe que a sua vida está correndo risco por causa do seu semblante. E percebendo isso, ele se abre com o imperador e disse: como podia eu estar bem, sabendo que a cidade do sepulcro de meus pais, Jerusalém, a cidade de meus antepassados, está arruinada, quebrada, fendida, as portas queimadas? Como poderia eu estar bem? Mas a sua oração já estava fazendo efeito. Enquanto ele clamava, o Deus do céu começava a trabalhar, porque nada na nossa vida acontece sem antes começar no mundo espiritual. Tudo que nós conquistamos aqui é porque nós já conquistamos no mundo espiritual, no reino. É através da oração. Quando nós apalpamos, quando nós tocamos, quando nós recebemos, é porque já foi conquistado através dos joelhos. E Deus já estava trabalhando. O rei se compadece, chama Neemias e pergunta para ele: quando tu irás voltar? Neemias, naquela hora, então busca do Senhor uma direção e lhe dá a data. E ele então libera Neemias para voltar à sua casa, à sua terra, a cidade de Jerusalém, para restaurar, reconstruir. E ele disse: só que eu preciso de algo, eu preciso de uma carta tua, para eu levar comigo, para entregar aos governadores da além do rio. Eu preciso de uma autorização, de uma assinatura, porque ele sabia que quando o rei assina algo em favor de alguém, não existe obstáculo, não existe impedimento, não existe barreira, não existe empecilho, não existe muralha. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que o Senhor tem uma assinatura, o Senhor vai escrever, vai fazer algo por nós, e o que o Senhor determinar em nosso favor, não há quem possa impedir a realização daquilo que Deus já determinou. Ele disse: não basta, eu preciso de recurso. O Senhor precisa me dar uma carta para eu levar a Asaf.
chefe do jardim do rei, para ele me dar madeira. Eu preciso de elementos, condições para edificar. Eu quero uma assinatura, uma carta para um caminho livre, para ter passagem livre. E eu quero uma para que haja providência na minha vida. E o nosso Deus é um Deus que abre caminho, é um Deus que abre porta, e é um Deus que promove, providencia meios e recursos para a reconstrução da nossa vida, para a restauração de nossos projetos. Neemias sai com isso em mão, e o texto diz que Neemias chega em Jerusalém, no capítulo de número 12, e o texto diz para nós, a partir do verso de número 12, que pela noite Neemias chama alguns irmãos particulares, uma meia dúzia, e ele então começa a fazer uma vistoria pelas muralhas de Jerusalém. Neemias não se abre, ele não comenta nada com os magistrados, com os judeus, com as lideranças, com o governador de Jerusalém, porque tem coisa na nossa vida que é assim, é uma particularidade. Não adianta se abrir com muita gente, porque quem não ajuda atrapalha. Precisamos selecionar pessoas na nossa vida, porque não é todo mundo que quer a minha vitória, que vai se alegrar com a nossa vitória. Nós precisamos selecionar amigos na nossa vida, companheiros para obras específicas, para batalha, porque não é todo mundo que vai estender as mãos. Ele seleciona uma meia dúzia e sai fazendo uma vistoria. Diz o texto que ele sai de Jerusalém, passa pela porta velha, pela porta do vale, passa pela fonte do dragão, entra pela porta do monturo, sobe pelo jardim do rei, e ele começa a notar, a observar cada rachadura nas muralhas de Jerusalém. Ele começa a apontar, sinalizar cada lugar em que as portas tinha transformado em cinza, porque é assim que Deus trabalha. Não tem como Deus fazer, restaurar, edificar, se nós não começarmos a observarmos aonde está os problemas da nossa vida. Tudo na nossa vida começa primeiro com uma identificação. Eu não posso chegar lá na frente se eu não começar a consertar o que está estragado aqui atrás. Eu não posso construir algo grande se eu não começar a consertar o que está abalado aqui atrás. E Neemias começa a fazer uma vistoria, e à medida que ele vai anotando, o Deus do céu vai promovendo meios, condições para edificação daquele projeto de Neemias. E o Senhor nos traz aqui para dizer que tem restauração, que tem vitória, edificação. Preste bem atenção. Restauração é uma coisa, reparação é uma coisa, e edificação é outra totalmente diferente. O Senhor quer edificar, o Senhor quer restaurar, e o Senhor quer reparar, porque o nosso Deus, quando Ele entra no propósito, Ele faz a obra por completa. Ele restaura, Ele repara, mas Ele edifica também, aleluia. Mas para isso é necessário nós anotarmos, apontarmos aonde precisa da mão de Deus, do trabalhar de Deus, do mover de Deus, aonde está machucado, abalado, destruído, queimado, aonde precisa de um trabalhar de Deus. A partir do momento que nós vamos identificando essas necessidades, pode ter certeza, o Deus do céu, Ele vai mudar, Ele vai transformar, aleluia. Deus já viu, mas é necessário nós vermos, anotarmos, reconhecermos que precisamos da mão de Deus em alguma área da nossa
momento da nossa vida. E quando nós pegarmos esse lugar onde precisa de um mover da mão de Deus, pode ter certeza, o Deus do céu vai trabalhar, e Ele só espera que nós pegamos isso na nossa vida, que precisa do trabalhar de Deus, da mão de Deus, e comece a apresentar a Ele. Foi isso que Neemias fez. Senhor, aqui na porta velha precisa disso, aqui na porta, aleluia, do vale precisa, aqui no muro. Ele foi anotando, em outras palavras, ele foi apresentando as causas, aonde precisava de um trabalhar, e foi mostrando para Deus. E quando ele termina tudo aquilo em segredo, pela madrugada, durante a noite, ele foi apresentando aquilo. E quando ele termina, aí sim, ele reúne agora o povo, ele chama toda Jerusalém, ele traz os magistrados e chama eles para um trabalho, para uma obra, para uma unificação. E ele começa a dizer: olha, vede a miséria que nós estamos vivendo. Irmãos, nós muitas das vezes nós nos cegamos, somos cegos para a nossa própria vida, estamos em um estado de calamidade, estamos em uma situação difícil, mas parece que está tudo normal. Em Jerusalém estava tudo bem, o povo estava ali cerca de 70, 80 anos, aleluia. Em Jerusalém uma miséria e o povo confortado, o povo aceitando, era normal. Mas o Senhor nos traz aqui para dizer, aleluia, depende de você, depende de mim. Se você aceitar, será assim a sua vida. Mas se você bradar diante do Senhor e dizer: eu não aceito essa situação, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero algo de Deus para a minha vida, eu não aceito continuar assim, eu não aceito a minha família assim, eu não aceito a minha vida profissional assim, eu não aceito a minha vida sentimental assim. O Deus do céu está pronto para dar vitória, mas nós precisamos nos posicionar. Oh, aleluia! Olha a situação, isso, que miséria que nós estamos vivendo. Olha a miséria de Jerusalém. Jerusalém está assolada, as portas queimadas, os muros fendidos. Oh, bendito é o teu Mas nome. quem está vivendo não vê, quem estava morando não enxerga. Alguém chega de longe e está vendo. Quem está de fora muitas vezes enxerga mais do que eu, mais do que você. E o meu Deus está enviando Neemias para a nossa vida. Todos nós precisamos de um Neemias na nossa história. A palavra Neemias no original quer dizer Deus consola, Deus conforta, e Deus sabe trabalhar. Deus está enviando um consolo, um conforto. Deus conhece a nossa história. Deus está despertando um Neemias para trabalhar em favor da nossa vida. Aleluia. Que Neemias é esse? Aleluia. Já morreu na cruz para garantir a minha e a sua vitória. É Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei, não enxergo, não estou vendo, mas enquanto eu estou aqui debaixo de luta, o Neemias de Deus está a caminho da nossa vida, a caminho da nossa Jerusalém, a caminho da nossa casa. Recebe isso nessa noite, aleluia. Enquanto nós estamos aqui cultuando, adorando ao Senhor, o Neemias de Deus já foi determinado e ele vem com carta do rei para restaurar algo na minha e na tua vida, para trabalhar em favor de nossa casa. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí Neemias diz: vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Aleluia.
depois dele fazer uma vistoria, dele detectar aonde estava cada problema, cada brecha, cada fenda, aí ele chama o povo: vinde e edifiquemos os muros e não vivemos mais em opróbrio. Vamos levantar muros, vamos levantar uma fortaleza, vamos construir uma proteção, vamos deixar de viver debaixo de vergonha, vamos parar de viver uma humilhação, vamos parar de viver uma derrota, vamos parar de viver um fracasso na nossa vida. Mas para que o nosso fracasso tenha fim, para que a nossa vergonha tenha fim, para que a nossa dor tenha fim, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos edificar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai mudar, nós não fazemos nada. Não, Deus me fez a promessa, Ele é o Deus da minha casa, é o Deus da minha família, é o Deus da minha igreja, é o Deus de Jerusalém, mas não faz nada. Neemias, vinde, vamos somar as forças, vamos abraçar um outro e vamos edificar os muros, para nós não vivermos mais uma vergonha, uma humilhação. Amém, querido. Fecha o teu olho. Eu não sei aonde o inimigo tem aproveitado para humilhar, para envergonhar, para trazer decepção e dor na tua vida, mas o nosso Neemias vem para tampar todas as brechas, para cobrir todas as brechas, para restaurar, edificar a porta e dizer para mim, para você: o inimigo não entra mais, não haverá mais vergonha, nem humilhação. Se você acredita nisso, se você pela fé se posicionar, se nós pela fé nos posicionarmos, haverá uma conquista, uma vitória, uma mudança de hoje para frente. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Aleluia. 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 Ele disse: deixa eu declarar para vocês, eu não estou aqui por acaso e nem caí de paraquedas. Eu não vim aqui por ser bonitinho. Deixa eu declarar para vocês, eu estou aqui porque a boa mão do Senhor foi comigo. Em outras palavras, eu vim aqui porque Deus me trouxe, eu vim aqui porque Deus me conduziu, eu vim aqui porque a mão do Senhor se encarregou de me trazer. Oh, glórias. E o rei me deu cartas, autorização e providenciou meios para eu estar aqui. Então lhes declarei toda a palavra do rei. E nós também não estamos aqui nessa noite por acaso. Não viemos aqui simplesmente porque nós temos o costume de congregar. Nós estamos aqui porque a mão do Senhor nos trouxe, porque a mão do Senhor está sob o controle, o governo da nossa vida. Nós estamos aqui porque a mão do Senhor, aleluia, também tem a direção da nossa história. Eu jamais imaginei estar aqui conhecendo essa igreja. Aleluia. A Rubia falou com a Sandra hoje pela manhã, antes do almoço. Mas eu estou aqui, eu acredito, porque a mão do Senhor me trouxe para lhe declarar essas palavras, como Neemias declarou naquele dia, que Deus vai entrar com providência para arrancar o opróbrio da nossa história, a vergonha, a decepção da nossa vida. Oh, glórias. Eu creio, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Naquela hora levanta Sambalate, Tobias, Gesem, e começa, diz o texto, zombar e humilhá-los.
zombaram e nos desprezaram. Em outras palavras, quem são vocês para mudar de vida? Quem são vocês para fazer alguma coisa? Ei, vai terminar os seus dias debaixo de opróbrio, de vergonha, de desgraça, desprezar. Não, daí não sai nada. Mas está enganado. As coisas não acontecem quando não tem a mão de Deus. Mas aonde está a mão de Deus? Sim, a mudança, a transformação. E eu creio que o poder de Deus, a mão de Deus, a virtude de Deus, o governo de Deus, a direção de Deus está sobre a nossa vida e haverá mudança. Ainda que apareça um Sambalate por aí, uns Tobias por aí, olha para mim, para você e nos despreza, zomba, dizendo: coitado, vai morrer debaixo de desgraça, não tem jeito para esses aí mais não. Então diz o texto que o povo olha e diz: sim, nos levantaremos e nós edificaremos. Glória a Deus. O povo aceita as palavras e libera a mesma, com a mesma fé. O povo libera uma palavra de determinação. Sim, estamos juntos nessa. Vamos nos levantar e vamos edificar. Amém. Deus. Glória a Deus. Um sozinho não faz, dois sozinhos não vai, mas se todos nós unirmos, sim, nós vamos chegar lá. Deus vai fazer muita coisa na vida de muita gente. Aleluia. E nós precisamos disso, nos posicionarmos juntos, andarmos na mesma direção, com a mesma determinação. Ou você, nós nos levantaremos e edificaremos. E nem me disse, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a mão do Senhor, o Deus do céu, é Ele que está no controle e nos fará prosperar. Mas quanto a vocês que zombam e desprezam, vocês não terão parte, vocês não terão memória em Jerusalém. Oh, Deus bendito. Perdeu a oportunidade quem não soma com você. Perderá a oportunidade quem não ajunta com você. E diz o texto do capítulo 6, verso 15, que nós lemos, que no mês de Elul, no 6º mês, dentro de 52 dias, eles terminaram aquela obra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que horas que cabe? 9. Mês de Elul. Elul é o 6º mês para Israel. O mês para Israel começa no nosso dia 15 de março. Março, abril, 15 de março, 15 de abril. Nissan, primeiro mês de Israel. Siv, Sivan. Tamuz, Abi e Elul, o 6º mês. Abril, maio, junho, julho. Abril, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. O mês da vitória. Aleluias. Dentro de 52 dias. E sabe o que o texto está dizendo? Se em setembro eles terminaram uma obra de 52 dias, então eles começaram no mês de julho. E eu acredito que hoje será um domingo profético para mim e para a tua vida. Deus está começando algo na nossa vida no mês de julho. E dentro de 52 dias nós teremos testemunho para contar sobre esta noite. Aleluia. Se você acredita em palavra profética,
aleluia. Não é por acaso que nós estamos aqui, aleluia, no dia 25 de Elul, aleluia, no 6º mês, a obra terminou. Então isso começou no mês de julho e nós estamos no mês de julho. Eu quero liberar essa palavra profética. Deus está começando algo hoje na minha história, na tua história. Eu não sei em que área da tua vida, mas dentro de 52 dias, em nome de Jesus, tu terás um testemunho para contar. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Bendito é o teu nome. E o povo começou a edificar. Agora veja que coisa interessante é o capítulo 3. O capítulo 3 de Neemias, além de ser um capítulo profético, o capítulo 3 narra a nossa história, desde que começamos até o triunfo da igreja. O capítulo 3 só em si é um capítulo que evangeliza aqueles que querem ir ao encontro da vitória. Ele nos ensina o caminho, ele nos conduz pelo caminho. Aleluia. E ele começa no verso de número 1. Esse é o arco, certo? Pode ir, amado. 8h35. Segue, amado. Tá certo? Segue. E ele começa no verso de número 1. Algo interessantíssimo para a nossa vida. Tudo que vem de Deus, tudo que é construído por Deus na nossa história, é construído com saídas e entradas, portas. Deus não constrói presídio para as nossas vidas. Deus não constrói cadeias para a nossa vida. Tudo que Deus constrói com portas, oportunidades, meios, condições. Tudo que vem de Deus vem com condições. Tudo que vem de Deus vem com meios. Tudo que vem de Deus vem com oportunidades para a nossa vida. Glória a Deus. E aqui no capítulo 3 nós temos o registro de pelo menos 11 portas e 12, com mais uma que aparece no capítulo de número 9 e no capítulo de número 12, a porta de Efraim. Não vou falar disso tudo, claro, precisaria de umas 4 horas, mas eu quero trazer pelo menos a primeira. A Bíblia diz no verso número do capítulo 3 que levantou-se. A palavra de Neemias é: vinde e levantemo-nos e reedifiquemos, restauramos os muros. E diz o texto que levanta primeiro levantou Eliasibe, sumo sacerdote, e edificou a porta das ovelhas junto com seus irmãos os sacerdotes, e a ungiram, e a edificou entre a torre de Hananael e a torre de Mer, e junto dele edificaram os seus irmãos. Agora veja que interessante. A primeira porta que Deus abre ou constrói, edifica, é a porta das ovelhas. O que é edificar? Edificar é levantar, erguer, construir. E a primeira porta a ser construída, levantada, erguida, é a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas não foi levantada, erguida e construída por um profissional da área, pedreiro, carpinteiro, homens preparados. Não, um sumo sacerdote. Glória a Deus. E o que quer dizer Eliasibe? Em cada palavra, cada nome, cada porta do capítulo 3 ensina algo interessante para as nossas vidas. Eliasibe quer dizer: o Senhor restaura.
aleluia, eles começam a restaurar Jerusalém. E o primeiro homem a se levantar é Eliasibe, e vem com o nome profético. Deus poderia levantar outro, Deus poderia usar outro com outro nome, como Neemias, com tantos homens que Deus poderia usar. Deus está usando um homem com um significado profético. Deus conforta, Deus consola. Agora a primeira porta está sendo reedificada, edificada por Jeová restaura. Ele já está levantando, trabalhando, mas o nome está mostrando para nós que quem edifica alguma coisa na nossa vida é Deus. Glória a Deus. É Jeová. Aleluia. Não basta ser profissional, quem faz é Deus. E posso ser um grande profissional ou não, quando Deus tem alguma coisa para edificar na minha vida, Ele edifica, mesmo não havendo profissional da área naquela coisa, naquele propósito, naquele negócio. Deus está edificando a porta das ovelhas, aonde? Entre Hananel e Meá. Hananel quer dizer gracioso, Jeová é gracioso. Meá quer dizer a torre do 100%, 100%, 100%. Olha o que Deus está dizendo aqui: a primeira porta está sendo edificada entre o 100% e a graça de Deus. Aleluia. Ou seja, essa porta está sendo aberta simplesmente porque Deus é gracioso. Entre a graça de Deus, no meio do 100% da graça, da bondade, da misericórdia de Deus para as nossas vidas, essa porta não está sendo aberta por causa dos nossos méritos, porque eu sou bom, porque eu sou bonito, porque eu mereço. Essa porta está sendo aberta entre o 100% da graça de Deus. Aleluia. As portas se abrem na nossa vida não é porque nós somos bons, não é porque nós simplesmente somos capazes. As portas se abrem porque Deus é gracioso. É verdade, Deus. E eu quero que você receba isto para a tua vida. Deus tem algo para abrir para minha e para a tua vida. Deus tem uma porta, aleluia. E Deus faz isso porque Deus é bom, porque a graça do Senhor é grande, aleluia. Porque Deus tem prazer em fazer isso para as nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. Agora veja que interessante, que todas as outras portas, se você ler, vai dizer: e edificou e colocou nela as suas trancas e as suas fechaduras, o ferrolho. Mas a única porta que não tem tranca e não tem ferrolho é essa porta das ovelhas. A única coisa, a única porta que não tem fechadura, que não tem tranca, é a porta das ovelhas. E no lugar da tranca e da fechadura, diz o texto que eles a ungiram. Essa porta não tem ferrolho, essa porta não tem tranca, essa porta tem óleo, tem unção, tem graça de Deus, aleluia. Se não tem ferrolho, o texto está dizendo que ela não tem controle de homem, ela não é governada por homem, ela não é controlada por homem. E com aquilo que é controlado por homem, ele pode fechar ou abrir para a minha vida quando ele quer, quando ele determina. Mas aquilo que não tem fechadura, não tem ferrolho, aquilo que não tem, aleluia, é Deus que abre, é Deus que governa, é Deus que faz. Então não adianta as palavras do homem contra a minha vida, aleluia, não terão êxito. O homem pode amaldiçoar, o homem pode caluniar, o homem pode tentar parar, o homem pode, mas não pode, porque a porta que Deus abre, o homem não tem governo sobre ela. Aleluia. Essa porta é a única porta que você vê uma unção e não vê fechadura. A porta das ovelhas é uma portinha pequena, aonde eles passavam com as ovelhas, levavam o tanque chamado Betesda,
dava banho, lavava para purificar para o dia de Páscoa. Essa porta é a porta que nos leva à intimidade com Deus. É a porta que nos leva, aleluia, à intimidade pascual. É a porta que nos conduz, aleluia, ao tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Aleluia. Essa porta, ela dava acesso direto ao tanque. Ela levava direto a Betesda, direto ao tanque, aonde os milagres aconteciam, aonde a cura acontecia. Essa porta é a porta que Deus abre e unge, aleluia. É a porta que nos conduz ao milagre, é a porta que nos conduz à vitória, é a porta que nos conduz à transformação, à limpeza. Essa porta é a porta que o Senhor abriu entre os 100% da sua graça e nos leva ao lugar da sua misericórdia, para dizer ao paralítico naquela época: você pode ser curado. Para dizer ao canceroso: você pode ser curado. Para levar, aleluia, para dizer ao doente da alma: Deus pode mudar a tua história. Essa porta é a porta que conduz à vitória, ao milagre, à bênção. Oh, glória. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus abre uma primeira porta dentro desses 52 dias para a sua vida, e essa porta pode te conduzir ao tanque de Betesda, ao lugar da misericórdia, do milagre de Deus para a sua vida, aleluia. E essa porta é a única porta que não se fecha, nem de dia e nem de noite. Todas as outras portas têm ferrolho e fechadura. 6 horas da tarde, Jerusalém fecha suas portas. Não adianta, por qualquer lugar que você bate, as portas estão fechadas. Você vai na porta de Efraim, está fechada depois das 6. Você vai, aleluia, a porta velha está fechada, a porta do peixe está fechada, a porta das águas está fechada, a porta do monturo está fechada, a porta do vale está fechada, a porta dos cavalos está fechada, a porta oriental está fechada, a porta de Mificate está fechada, a porta, aleluia, da fonte está fechada, aleluia. Mas se você rodear, subir o norte de Jerusalém, tinha uma porta pequena, mas ela estava aberta para qualquer hora do dia ou da noite que alguém precisasse. Oh, Deus, obrigado. Oh, bendito. E o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Quando todas as portas se fecharem para você, quando todas as portas baterem na sua cara, dizendo não, o Senhor tem uma porta levantada pelo sumo sacerdote, aleluia. O Deus que restaura estará aberta para a sua vida. Glória a Deus. Essa porta, ela não tem ferrolho, ela não tem fechadura, ela tem uma unção para mim, para você, para qualquer hora. Se você vem meio-dia, ela está aberta. 6 horas da tarde ela está aberta. Meia-noite ela está aberta. 5 horas da manhã ela está aberta. 7 horas da manhã ela está aberta. 3 horas da tarde, a porta do, aleluia, a porta das ovelhas estava aberta, nos conduzindo para o tanque da misericórdia, da transformação, do milagre, do socorro, da alegria, da bênção, o tanque do sucesso de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora veja que coisa tremenda, que coisa linda. Você lê e só vem escrito: Eliasib, sumo sacerdote, edificou uma porta, a ungiu junto com seus irmãos, entre, aleluia, a torre de Hananel e a torre de Meá. E fica, isso aqui é lindo. O Senhor está mostrando para mim e para você, aleluia, que Deus está usando ou vai usar um sacerdote para edificar uma porta na tua vida, e estas portas não se fecharão. É por isso que mais tarde a igreja de Filadélfia, João vê uma revelação dele dizendo, aleluia, isto diz, aleluia, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que fecha e ninguém abre, mas aquele que abre e ninguém fecha, aleluia. Então dizer para mim, para você, se bateu, você vai para o norte da
está fechado. Vai para o sul, está fechado. Vai para o leste, vai para o oeste, está fechado. Aleluia, não desanime, não para. Cidadão vinha pela porta dos peixes. A porta do peixe era a porta que supria o mercado do peixe, o sustento de Jerusalém. Era a porta que, aleluia, dos pescadores que vinha do Jordão e vinha do mar da Galileia. Quando alguém chegava, a porta estava fechada. O cidadão começa a baldear, vinha pela porta velha, uma das primeiras portas, a porta antiga. Estava fechado, ia lá pelo vale, porque nós é assim, quando tudo fica difícil, nós vamos parar lá no vale. O cidadão vai lá para o vale, aonde tinha a construção, aonde o oleiro construía os vasos, fechada. Você vem pelo monturo fechado, tudo fechado. Mas o cidadão que continuava batendo de porta em porta, chegava na porta das ovelhas. E na porta das ovelhas, ele encontrava uma porta, ele encontrava uma entrada ou uma saída, e lá ele tinha segurança, repouso, descanso, um teto para passar as noites. E eu vim aqui para trazer essa palavra, e eu termino aqui. Eu vim aqui para dizer para você: Deus tem um descanso, Deus tem um lugar de conforto, Deus tem um lugar de segurança, Deus tem um lugar de paz para a sua vida. Jerusalém é considerada a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, a cidade da paz. Cidadão batia quando chegava tarde, não encontrava, mas a porta das ovelhas dizia para ele: aqui tem uma saída, uma entrada, aqui tem um lugar para você. Venha passar a noite na cidade da paz. Aleluia. Era a única porta que não tinha ferrolho. 24 horas aberta. E ela foi edificada. Ou seja, construída, erguida e levantada. Edificar é colocar os nossos desejos e necessidades. Empenhar, colocar os nossos desejos e necessidade em algo que antes prevalecia apenas a natureza. Ou seja, você pega algo que não tem nada, é um espaço livre. Você chega num lote desse aqui, não tem uma edificação, não tem porta, não tem nada. Mas o meu Deus abre porta onde não tem porta. Ele ergue porta onde não tem porta. Ele levanta porta onde não tem porta. Ele constrói porta onde não tem porta. E ele me trouxe aqui para dizer para você que ele vai construir, que ele vai edificar, aleluia, que ele vai levantar uma porta para a tua vida. Bendiga Deus. Ele edifica a porta do gado e a porta dos peixes, mas a porta velha diz que ele repara. Reparar já não é construir nem edificar. Reparar é consertar, corrigir, colocar em bom estado de funcionamento aquilo que estava estragado, restaurar e reedificar. Condicionar, recondicionar. Sabe o que o meu Deus está dizendo para mim, para você? Dentro do capítulo 3 de Neemias, ele constrói, ele levanta, ele ergue, mas ele também conserta o que já tem. Ele também, aleluia, corrige o que já tem. Ele pega aquilo que está acabado, destruído, e coloca em bom estado de funcionamento. Ele restaura, ele recondiciona. Glória a Deus. Aleluia. Tem porta na tua vida que já foi queimada, destruída, fedida. Ele te trouxe aqui também para dizer que ele pode consertar esta. Então não acabou para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Não acabou, porque ele conserta, ele corrige, ele coloca novamente em bom estado de funcionamento. É verdade, Jesus. Oh, Deus,
Ele coloca também em bom estado de funcionamento. Ele restaura. Reparar é isso. Agora restaurar. O que é restaurar? Primeiro é instaurar novamente. O que é instaurar? E instaurar, por sua vez, quer dizer começo, início, alicerce, fundamento, fundar, estabelecer. Quando eu disse eu posso restaurar, ele está dizendo eu vou instaurar novamente. Eu posso começar de novo. É verdade. Eu posso fundar de novo. Verdade, Deus. Eu posso iniciar de novo. Eu posso estabelecer de novo. Eu posso organizar. Eu posso formar tudo de novo. Alguma coisa na nossa vida, nessa noite Deus constrói, Deus levanta, Deus edifica. Mas outras, Deus repara, conserta, corrige, coloca em bom estado de funcionamento, restaura, instaura novamente, desde o início. Vai voltar como era, vai começar do zero. Acredita nisso? Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Enquanto os irmãos louvem o Senhor com hino, se for possível. Aleluia. Aleluia. Glória a Nós Deus. temos 5:09. Eu vou parar nessa primeira porta. Aleluia. Xarabastou que amandará.